Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa de todas as terças-feiras, né? O Psicologia no Ar, um programa que leva a boa informação, a conscientização em relação à saúde mental, à saúde emocional. E hoje vamos já por aqui, né, com o Henrique Brito, ele que é secretário de Cultura e também tem a graduação em Psicologia, lá de Cachoeira dos Índios, né? Henrique veio, recebeu o nosso convite, né, do programa da equipe aqui do Psicologia no Ar e aceitou estar aqui conosco para debater sobre um importante tema, que é a questão da violência contra a juventude negra, né? Será que existe um preconceito racial por trás dessa violência, né? Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, segundo esse instituto, de 10 casos de crime que acontecem, né, no Brasil, 7 são com jovens negros. Então a gente insiste nessa pergunta, será que há um preconceito racial? Então a gente vai discutir sobre isso e muito mais com Henrique Brito, né, que já está aqui com a gente. Boa noite, Zerenides, boa noite, Janete. Boa noite, Cícero, Janete. Boa noite, Henrique. Boa noite a você aí de casa, né? Mais um programa Psicologia no Ar, trazendo esse tema bastante relevante para os dias atuais e preocupante também, né? Porque, por incrível que pareça, ou por mais que choque a gente, nosso programa ele tem duração de 1 hora e ao terminar esse programa, 4 jovens negros terão sido assassinados. E isso é lamentável. Então a gente convida você para ficar aqui com a gente neste momento muito importante, onde Henrique Brito irá debater sobre um pouco, falar para a gente, informar sobre um pouco dessa violência voltada para o jovem negro, né? Contra o jovem negro. Então contamos com você aí do outro lado. Dá boa noite aos telenautas, né? Sejam bem-vindos novamente ao nosso projeto Psicologia no Ar, onde temos a hashtag, né, que é saúde mental é preciso cuidar, e aí a gente precisa levar isso adiante, né? E dar boa noite, né, a Cícero, Henrique, Zerenides, né, que graças a Deus estamos de volta, trazendo um tema bastante importante, né? Tema este que pessoas podem ignorar, mas que tem uma realidade, né? Pessoas hoje em dia continuam falando muito bonito, teorias em que existem que a gente precisa respeitar o outro e a individualidade do outro, quando na realidade muitas pessoas só camuflam e não respeitam o próximo e nem como eles são. Então, assim, hoje o programa vai ser muito bom para puxar a orelhinha e relembrar novamente que precisamos respeitar o ser humano, independentemente de raça, cor, sexo, enfim, precisamos respeitar o próximo. E a psicologia quer também falar sobre essa questão dos preconceitos, né? Do que essa violência racial, do que ela vai gerar no outro. Então, Henrique, seja muito bem-vindo. Psicologia no Ar te recebe de braços abertos, seja muito acolhido. Eu acredito que a galera de casa também está muito feliz pela tua participação. Boa noite a todos. De início, queria dar parabéns, não só por estar aqui, mas pela iniciativa, pela psicologia estar ganhando espaço no Alto Sertão Paraibano e por estar abordando temas que muitas vezes a gente ignora. A psicologia, que como a gente sabe, ela foi uma ciência que inicialmente ela se viu sempre para as elites, né? É um curso que até então era de burguês, e hoje vocês estão fazendo história no Alto Sertão e na psicologia, por que não dizer, né? Levando temas relevantes para a sociedade, temas acessíveis e com pessoas da região. Eu espero que o debate seja bom e eu espero, com o pouco conhecimento que eu tenho, levar essa informação mais adiante e melhorar de alguma forma também nossa sociedade. Então a gente já inicia aqui com a pergunta, né, para Henrique.
Em relação, Henrique, à origem, né, dessa questão racial, e para que isso esteja acontecendo, né, toda essa questão de violência contra a juventude negra, dados, né, estatísticas trazem, né, uma preocupante realidade nos dias atuais. Nesse sentido, você acredita que a abolição foi o início do problema do preconceito racial? Então, Cícero, a abolição da escravatura, né, que se fala. A abolição, na verdade, ela não foi o inicial, ela, de certa forma, foi uma conquista dos negros, a abolição da escravatura, porque eles já vieram escravizados da África para o país. Os primeiros escravos do país, na verdade, foram os índios. Esses não serviram, entre muitas aspas, não serviram muito como escravos e foram buscar escravos na África porque eram fortes e eram mais resistentes. O preconceito racial no país começou dessa escravidão, né? E aí ele tem raízes muito amargas, que perpetuam desde cedo a questão da infância e da adolescência do jovem também, porque começou com o pouco cuidado que a mãe que era negra, que era escrava, que não tinha como cuidar dos seus filhos, que não podia dar assistência, e essas crianças por si só também não tinham infância, elas começavam muito cedo a trabalhar e por si só não se alfabetizavam, e sem contar que também eram escravas, né? Numa condição de extrema vulnerabilidade e de violência. E mais outra pergunta aqui, que certamente os telenautas teriam dúvida, né, e também fariam essa mesma pergunta. Por que é que os jovens negros continuam sendo as maiores vítimas? Por que isso? Bom, as coisas não acontecem por acaso, né? Como a escravidão aconteceu no país, é uma coisa muito recente, faz 300 anos da abolição da escravatura, e a gente tem uns resquícios até hoje. A população negra, ela saiu dos quilombos e foi direto para as favelas. E essa população continua vulnerável. Como você falou inicialmente, você frisou bem, o IPEA também traz isso. A população negra recebe menos, a população negra é a menos alfabetizada, a mulher negra é a menos empoderada, discute muito sobre feminismo, né? A gente vê as mulheres tomando espaço merecido e necessário, mas quando esse debate vai para as mulheres negras, elas não crescem na mesma proporção que as mulheres brancas, né? E de vez em quando a gente se perde nesses discursos, que é a favor disso, que é a favor daquilo, mas esse discurso não engloba todo mundo. Esse discurso ele não é inclusivo, vamos dizer assim. E a gente evita discutir temas como esse porque fala, pô, mas a gente já passou por isso é mimimi, mas não é. A gente chega numa faculdade, como, não vou citar nomes, mas qualquer faculdade, você examina quantos professores negros você tem. Aí você faz uma reflexão. Aí você pega quantos funcionários que trabalham com serviços braçais na faculdade você tem. Pensa na faculdade que você se formou, que você se formou e que você se formou. Quantos professores negros vocês tiveram? E os telenautas também façam essa reflexão. Daí você já vai ver que a coisa é diferente, né? A falta de representatividade negra é absurda. Eu tive poucos professores negros durante a minha vida. E eu vim me reconhecer negro a partir do momento, acho que os 12 anos, 13 anos, quando eu comecei a ouvir Racionais. Racionais, para quem não sabe, é um grupo de rap. Um grupo que quem é da periferia conhece Racionais. E a partir daí, por ter essa discussão sobre negritude, que eu me reconheci negro e porque eu entendi porque muitas coisas aconteciam. Eu já sofri violência.
por conta disso, né? E de ser abordado pela polícia, de levar o famoso baculejo. O baculejo é uma revista que a polícia faz de forma violenta, tá certo? Para quem não tem um conhecimento. E em situações de tipo tá passeando, tá andando na rua e os caras chegar e dar o baculejo, entendeu? E isso é muito constrangedor. Às vezes a gente tá na rua e vê lá a polícia. Eu não estou criminalizando a polícia também por isso. É uma coisa que precisa mudar desde cedo e bem lá atrás. Assim, a gente não pode colocar culpados, essencialmente, mas o Estado em si que tem essa responsabilidade. O Estado que ele é ausente. Eu falo Estado enquanto instância maior. Instância que provém o direito do cidadão e que, por dever, tem que assegurá-los. Não é isso? E aí a juventude negra que está na periferia, que é mais vulnerável, que está em ascensão também, que não necessariamente por você ser negro, tipo, na minha pesquisa, que foi sobre a violência contra a juventude negra, foi abordado justamente isso, né? Jovens a gente pegou de 20 a 25 anos, e eles estavam lá, nenhum tinha passagem pela polícia, mas todos sofreram violência. E isso é um dado assustador, porque essa violência ela causa danos, né? E Janete falou a questão de saúde mental. Como é que anda a saúde mental da população negra? Hoje, até o final do dia, uma média de 64 jovens negros serão assassinados no país, no nosso país. Eu sobrevivi até agora, né? Mas 64 jovens como eu foram assassinados. Henrique, em relação à questão tu traz na tua fala, né, em questão das oportunidades, das diferenças, preconceitos. E aí você trouxe na fala quem conhece a banda Racionais, né? A gente sabe que temos o Legião Urbana também, que Renato Russo foi um cara que trouxe problemas da sociedade, da forma dele ele expôs nas músicas, né? E os Racionais, eles tentam também, de alguma forma, nas letras, falar essa questão da injustiça, com a falta dessas oportunidades, com a questão deles serem tratados como a minoria. E aí, o que é que, para essas pessoas, a música, os negros que tentam, né, de alguma forma, buscar um lugar na sociedade, e aí, de repente, eles são impedidos por conta desses preconceitos. E aí tem bandas como Racionais, como Legião Urbana, como entre outros no país, que falam sobre essa questão de apertar nessa mesma tecla, de dizer, olha, precisamos tratar todos iguais. Essa luta, ela continua ou é uma voz que ainda precisa ser ouvida pelo pessoal do governo? Ou você acha que é uma luta que eles precisariam refletir mais e falar de uma outra forma para tentarem serem ouvidos? Racionais é minha maior referência. Escuto Legião Urbana também, já desde sempre, assim, desde que eu me entendo de gente, como a gente fala aqui no sertão. Escuto muito, conheço todas as músicas de Legião. Cazuza, Raul Seixas, né? Seixas, Cazuza. Exato. Mas tem um diferencial aí. Por quê? Para mim, né? Claro. Renato Russo fala de uma forma geral, né? Da ausência de Estado e de outros temas que ele abordou na década de 90, que até hoje são relevantes. Mas por que Racionais é diferente? Porque Mano Brown, que é um dos vocalistas, é negro. E aí que entra a questão da representatividade, entendeu? A gente vai para a religião, um exemplo. Eu venho de berço católico, apostólico, romano, né? Minha mãe deve estar assistindo. E a gente não tem representações negras. Tipo, você vai lá, Jesus, padrão europeu, branco, de olhos azuis, cabelo liso e etc, etc. Né? Aí você vai, os anjos brancos, né? Aquela coisa que está distante de ser até qualquer coisa parecida
com nossa realidade. E aí você não se sente representado naquilo, entendeu? Você não se vê. Os desenhos, os super-heróis da infância são brancos também. Aí imagina como é para uma criança negra. Hoje está mais acessível, hoje as coisas estão mudando, tem desenhos, mas na minha infância não tinha. Não existia nenhum herói negro. Qual é o herói negro nacional que a gente tem? É Pelé. Mas Pelé, na minha opinião, se perdeu porque teve a oportunidade e a visibilidade que teve e não se empoderou com relação à raça. Não se colocou com relação a isso. Então, para mim, Pelé não tem a mesma importância que Mano Brown, que não é tão conhecido, mas que desde sempre vem lutando contra a violência, entendeu? E aí a gente precisa de representações, precisa de pessoas que estejam à frente. E quando Barack Obama, por exemplo, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, gerou uma diferença, tá entendendo? Porque muito moleque viu aquilo e viu que era possível, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E voltando à questão da representação das músicas, foi a partir de Racionais que eu me reconheci negro. E arquei com todas as consequências de se reconhecer negro. Porque você passa a entender o que é que está acontecendo. Porque as pessoas lhe chamam de cabelo pichain na escola, com todos aqueles apelidos, o bullying, né, que hoje em dia é tão discutido e já foi discutido aqui também. Mas esse bullying em forma de racismo mesmo. E as pessoas também que estão entrando nesse debate, mas eu vejo um debate tão raso, principalmente nas escolas, porque fica aquela coisa, pô, não é racismo não, eu tenho um amigo que é negro, eu tenho fulano de tal que é negro, pô, mas você foi racista. E o que é mais absurdo ainda, que eu, enquanto pesquisador, não conheço ninguém que foi preso por racismo no Brasil. Ninguém. E olha que os crimes estão aí, né, para todo mundo ver. E ninguém... escândalos de porte nacional, inclusive com jogadores famosos e tudo, mas por mais que o cara tenha poder, né, os jogadores têm muito dinheiro, por mais que o cara seja aquilo e tudo, mas ninguém fica preso, coloca como injúria racial, que acaba diminuindo a tem pena. aquela questão da pessoa se retratar também, Isso. aí mais ainda fica a impunidade, né? Com certeza. E essa impunidade, ela vem nos prejudicando, entendeu? Vem prejudicando tudo isso. E a música foi necessária para mim, Janeta, a música de Racionais, porque eu me vi nela, entendi. E eu entendi que eu era aquilo e que eu precisava lutar contra todo esse sistema. Por isso que meu tema foi sobre isso também, devido às minhas vivências. Henrique traz algo bem assim reflexivo, que foi a respeito que ele disse que teve durante, né, a vida escolar dele, né, a época que ele estudou, escolas, até a faculdade, que foi poucos professores negros, né? Então, no próximo bloco, eu quero voltar com uma pergunta a você, Henrique, sobre as cotas, né? E daqui a pouco a gente volta, porque nosso diretor já está apontando ali, dizendo que é hora do intervalo, é hora de faturar. Então, telenauta, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. E manda tá tuas perguntinhas. Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar. Acompanhando aí, juntinho com a gente aí, pela página Psicologia no Ar, o professor Ricardo Urquiza, né? Ele diz aqui na mensagem, que gente linda, e parabenizando a todos pelo programa. Também Stanley, né? Ele diz que é o melhor programa, ótimas pessoas. Stanley lá de Itaporanga. Também Aninha Nusca, né? Alencar, um beijo para todos, ela também está acompanhando. Obrigado a todos pela audiência, né? E o programa Psicologia tem tido uma grande audiência. A gente está alcançando aí quase 5 mil pessoas por programa, e a cada programa a audiência aumenta, né, Zerenice? É isso aí, né? Lembrando que a Aninha Nus, que mora lá em Souza e é nossa colega, né, de profissão. Então, um grande abraço, Aninha. Henrique, então, em relação às cotas, né? Porque a gente
se você falou aí, trouxe algo assim que eu achei muito importante, que é essa questão de professores negros em escolas, em universidades, e realmente, né, a gente for pensar um pouco, a gente vê que não tem tantos profissionais negros nas universidades, né? Então, assim, a respeito, será que essas cotas, né, que o governo ele redistribuiu, criou essa política de cotas aí. Então, o que são, na verdade, essas cotas? E será que essas cotas têm diminuído realmente a desigualdade? Então, boa pergunta. Primeiramente, eu gostei da sua pergunta. É uma pergunta que todo mundo faz. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Mas eu queria fazer um recorte. Das pessoas que começaram comigo no meu bairro, a estudar comigo, poucos, conta-se nos dedos, principalmente de homens, que terminaram o ensino médio. Poucos. Bairro periférico, moro no bairro Lino de Souza, cheguei em 2002, conhecido como Cangote do Urubu, lá em Cachoeira. E a questão das cotas. Eu nunca me utilizei de cotas. Nunca me utilizei. Mas as cotas são importantíssimas na reinserção, não na reinserção, aliás, na inclusão do negro, sim, nas universidades. Por quê? Devido a esse histórico e o número de jovens que entram na faculdade é limitadíssimo, entendeu? Aí muita gente se questiona, mas as cotas não colocam, de certa forma, o negro como inferior? Não. Por quê? O debate de cotas é sobre oportunidade e nunca sobre capacidade. Porque o negro vem do ensino defasado. Claro que não todos, tá entendendo? Isso não é nenhuma generalização. Mas, geralmente, os negros estão na periferia, vêm de uma escola pública, de um ensino defasado, não acumulam conhecimento suficiente para passar no vestibular, que o Enem ele é num nível altíssimo, quem faz o Enem sabe, e eu sou muito a favor das cotas, e volto a repetir, a cota é sobre oportunidade, e não sobre capacidade. Até porque os negros que entram pelo ProUni, por exemplo, os bolsistas do ProUni, você pega as pesquisas que já tem sobre isso, todos com notas boas, entendeu? Todos com notas excelentes. Quer dizer, aí sempre tem alguém para enfraquecer a luta. Para enfraquecer a luta LGBT, para enfraquecer a luta das mulheres e para enfraquecer a luta dos negros, confundindo os debates. Volto a repetir, o debate sobre cotas é sobre oportunidade e não sobre capacidade. E mesmo assim, ainda a gente vê essa defasagem muito grande, né, de pessoas negras inseridas no mercado de trabalho, né? Isso, Henrique? Isso. E é muito... A educação, ela é transformadora, né? Paulo Freire coloca o empoderamento do sujeito também. Mas esse empoderamento, ele é muito distante. Eu comecei a trabalhar quando era criança ainda, entendeu? Desde cedo eu trabalho e estudo. E confesso que em algum momento da minha vida só não deixei os estudos por conta da minha mãe, que também é negra e que aos 47 anos terminou sua graduação, para mostrar que podia. E ela tem um importante papel na nossa família. Hoje, dos 6 irmãos que somos lá em casa, 5 estão na faculdade. E a gente vem nessa batalha da transformação pela educação, que vem dando certo. A questão a educação é um investimento a longo prazo. Ninguém começou... A educação não é tipo, você estuda 2 anos, você começa a ganhar dinheiro. É um processo desde a infância. Você estuda quase 20 anos
para ter algum retorno, terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, para depois da faculdade você ganhar dinheiro com isso. Se ganhar, né? Porque hoje em dia, Com a crise que está no Brasil, com essa tá crise... difícil, né? Muita gente saindo do Brasil para os outros países. Pois é. Imagina o jovem que já nasce pobre, que tem que dividir trabalho e conciliar. Aí você coloca assim, Henrique, mas eu passei por escola pública e consegui, né? Pela mesma escola pública que você, e seus amigos passaram pela mesma escola pública que você, e você conseguiu, eles não conseguiram. Será que não faltou força de vontade? E eu respondo, não. Eu convivia com meus amigos, eu via a necessidade de trabalho, porque dinheiro, para quem é pobre, é uma coisa muito urgente. Não dá para esperar você se formar. O filho do pobre que estuda, as pessoas já dizem, fulano só estuda, né? Bota esse menino para trabalhar, todo mundo passando necessidade em casa, esse menino está só estudando. Como estudar também não fosse uma ocupação. Isso, como se estudar não fosse uma ocupação. E como se estudar, o pobre que só estuda, ele é tido como vagabundo. E o filho do rico que estuda é um estudante. Né? Está estudando, o menino está tranquilo. Mas a pobreza, ela faz isso, né? E eu comecei a trabalhar quando criança para ajudar e fui levando. Se não alguns aspectos, volto a repetir. Teve vários momentos que eu queria desistir, porque eu queria trabalhar, que eu queria ganhar meu próprio dinheiro e não ser visto como uma despesa, mas eu continuei e consegui. Nesse caso aí, você vê a questão de duplo preconceito, a questão do racismo e da questão socioeconômica. Há um duplo preconceito racial contra o negro, tanto pela cor da pele, como também pela questão socioeconômica. Sim, é muito comum a questão da discriminação pela pobreza também. Quantas vezes eu já não cheguei em lugares assim, a pessoa olhar dos pés à cabeça e fazer que você não está ali, cara. É uma coisa muito, muito, muito ruim. Inclusive, agora, estudando psicologia mesmo, fui em outra cidade, cheguei num hotel, que a gente estava para gravar um filme, o cara olhou assim para mim, na cabeça dos pés, assim, deu uma risada e vim deixando lá, esperando, e tipo, desmerecendo, tá entendendo? Até uma amiga minha ficou muito chateada com isso, ela deve estar ouvindo, mas isso acontece. Agora, o negro ele tem que se empoderar também, entendeu? A gente não pode ficar só no discurso. O Brasil é um país que tem muito discurso de motivação principalmente, mas ninguém anda. É o país do futuro. As crianças são no futuro. Não existe preconceito. Vamos fortalecer os negros, as mulheres, os LGBTs. Mas esse discurso fica muito de boca. Na hora do vamos ver, ele não acontece. Né? Fica aquela coisa por falar mesmo. A gente tem muita motivação e pouca ação. Verdade. Henrique, só abrindo um parêntese aqui, né? Mandar um alô para Josean Coutinho, para Meline Mangueira, que está te parabenizando, né? Ela fala assim: parabéns, Henrique Brito, pela entrevista e pela luta e pela equidade racial. Eliette Fernandes fala também, um abraço a todos, muito bom o programa, né? E um abraço também a todo mundo, né, que já foi citado aqui. Continue mandando as perguntas e é bem legal a participação de vocês. Henrique, em relação a essa questão, né, da juventude racial, na tua opinião, o que é que você acha que deve ser feito para que isso possa ser minimizado, né? O que é que também pode ser trabalhado em relação à saúde mental, né? Ampliando tudo, de todo mundo, né? O que é que a gente poderia passar para o telenauta também? Uma palavra que você poderia estar fazendo as pessoas refletirem, né? Esse posicionamento de preconceito, enfim, para politizar realmente que isso é errado.
né, que a gente apontar o outro e menosprezar o outro pela cor, pela raça, pelo gênero, que isso é errado. Então, fica à vontade. Gostaria de mandar um abraço para todo mundo que está escutando, especialmente para a Meline, né, minha amiga de curso também, e para a Samara, lá de Cachoeira, que está na escuta também, nos assistindo, aliás. Olha, Janete, eu não tenho nenhuma palavra amiga para quem é preconceituoso, para quem tem uma discriminação racial, sabe? Eu acho que a questão do preconceito racial, ele vem justamente de uma postura do Estado, é meu ver, tá entendendo? É meu ver, como você pediu a minha opinião. Ela vem do Estado. O Estado, a gente trabalha com um Estado mínimo, que é um Estado ausente. A partir do momento que eu vou na delegacia denunciar um crime de racismo e os caras não me atendem bem, ou ficam com aquela coisa, tapinha nas costas, eu deixo isso para lá, isso acontece, ele não quis dizer isso, ele falou isso por isso ou por aquilo. Isso diminui a luta. Isso reforça as pessoas estarem reproduzindo esse tipo de comportamento. Como eu volto a repetir, ninguém foi preso. Desconhece alguém que foi preso no país por conta de racismo. E somos um país racista, sim. Entendeu? E aí, a gente não tem uma educação que inclua as pessoas. As cotas, voltando aqui um pouco, as cotas. Eu acho que as cotas, ela não deve ser uma política permanente. Ela é uma política de inclusão e deve ser passageira. A gente não pode se contentar com isso. A gente tem que estudar a possibilidade de uma educação inclusiva, sim. Verdadeira, sim. Mas, infelizmente, o brasileiro, ele tem essa cultura de esperar as coisas melhorarem, entendeu? Às vezes de rezar para as coisas melhorarem, nada contra quem é religioso, mas a gente não pode esperar o problema ser resolvido por um Deus maior. Sendo que a gente tem um poder de mudar essa realidade nós mesmos, através de um Estado presente. A política de Estado, volto a repetir, é o governo. E tudo isso passa por o governo. Desde a questão da pobreza, a violência, que estão muito ligadas uma à outra. Você não vê playboy levando baculejo de polícia. Ninguém vê. Tá entendendo? Você vê a questão da impunidade, você vê todos os dias, rotinamente, que causa até desesperança nas pessoas com relação à nossa justiça, justamente casos impunes e de pessoas bem-sucedidas. Né? E quanto dinheiro influencia na decisão da justiça? O quanto o poder influencia na justiça? Né? Mas a questão motivacional, eu acho que a gente tem que parar com esses discursos de que respeita o coleguinha, faça isso, faça aquilo, o mundo é bonito. Não, o mundo não é bonito, sabe? O mundo não é bonito. E a gente tem que entender isso. E tem que aprender a enfrentá-lo dessa forma. E enfrentar a desigualdade. É muito doloroso essa questão. Eu debatia com o meu professor orientador Orlando Júnior, o cara, vamos dizer assim, mandar um abraço para o meu orientador, o quanto é doloroso você se reconhecer nessa situação. Ele sempre dizia, como é que eu falo? A psicologia comunitária visa dar empoderamento ao sujeito e tal, não sei o quê. Mas eu dizia, pô, Orlando, a partir do momento que a gente se reconhece ali, a gente sofre. A gente sofre também. Você pergunta a um LGBT, em que momento ele se reconheceu LGBT? Seja um travesti, seja um gay, lésbica. E ele vai falar isso, entendeu? E quando a mulher se percebe mulher também, ela vê a quantidade de coisas, porque ela não sai na rua à noite, o que é o fruto do machismo, entendeu? E tudo isso é doloroso, mas é uma dor que você precisa passar para você aprender a enfrentá-la. Então, a gente deve abolir, assim, eu acho, né? Diminuir o discurso motivacional e partir para a luta. Não dá mais para esperar
milagre, não dá mais para esperar. Jesus está vindo, não sei o que, acho que a gente tem que parar com essa história e partir para a luta mesmo, entendeu? Tem gente morrendo lá fora, volto a repetir, hoje, até o final do dia, uma média de 64 jovens negros morreram, e você está aí rezando, esperando uma coisa melhor e tal, e não exige de quem deve exigir. Fora os que sofrem preconceito diariamente, rotineiramente, né, Henrique? E você traz, assim, você disse assim, o mundo não é bonito, né? E poderia até não estar tudo bonito, não é bonito, e poderia até ficar bonito a partir do momento que o outro começasse, né, a olhar realmente o outro como um ser humano, né, respeitando, independente de raça, de cor, sexo e religião. Verdade. E agora a gente vai para um intervalo rapidinho, só tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar, né? Muita gente aí acompanhando o programa pela página Psicologia no Ar. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Henrique, que eu acho extremamente importante, né? O que fazer para garantir mais oportunidades de inclusão à juventude negra? O que fazer? Então, parece uma coisa insistente, mas eu vou falar de novo. Educação libertadora, educação em todas as suas instâncias, não só educação de aprendizado, de conteúdo didático, de conteúdo escolar, mas a educação em todas as formas. O se ver e se reconhecer negro é muito importante, entendeu, Cícero? Porque a partir daí você vai entender as coisas, por mais que doloroso que seja, mas aí, quando você entende, você pode então lutar, porque você vai saber com o que você está lutando. E é essa educação que vai nos levar além. Volto a repetir, somos uma família de 6 filhos e 5 já estão na universidade. Eu concluí, sou o mais novo, mas já concluí, e tem mais 4 irmãs, mulheres, que estão na luta para terminar a graduação. Isso é muito importante, né? E a educação é que vai nos levar além. Mas essa educação ela precisa ser igual para todos, entendeu? A gente não pode tolerar a criança trabalhando, a gente não Você pode... acha que falta investimento do governo, por exemplo, em determinada política pública? A gente investe miséria, cara, em educação. A gente investe miséria em prestação de serviços sociais, comparado ao nosso PIB, Produto Interno Bruto, né? E essa educação também ela precisa ser política, de entender o que é que acontece ao nosso meio, porque senão a gente fica governado por canalha que está aí à frente do governo, fora Temer, e a gente fica a mercê desse bando de picareta, os caras machistas, preconceituosos, todos brancos, né? Aquela sociedade que não representa o povo brasileiro. É a partir daí, entendeu? E essa questão de se empoderar, de ir à frente, à luta, dar a cara a tapa, tá entendendo? E é isso. Então, Henrique, Bárbara está parabenizando pelo grande profissional que você é, né? A Bárbara Barbosa. Deixa eu olhar aqui, Janete. Quem mais? Tinha mais pessoas aqui lhe parabenizando, né? Mas a internet ficou lenta aqui, a gente não está conseguindo ver, e peço desculpa ao pessoal aí de casa que não falamos o nome aqui, mas que enfim, estão lhe parabenizando, certo? Então, eu queria que você, para finalizar aqui, Henrique, falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, em prol a essa juventude que você, né, é tão, digamos assim, inserido nesses movimentos, né, nessa luta em defesa. Então, você poderia falar um pouco do trabalho que você realiza lá na sua cidade, em Cachoeira dos Índios? Sim, ótimo. Eu tenho um histórico já nas políticas sociais, né? Eu venho de política desde o Bolsa Família, né? A gente já teve em situação de vulnerabilidade. Já trabalhei no PET,
como oficina de dança, dança de rua. Sou militante da causa hip hop também, da cultura hip hop, que é um movimento que inclui... É um movimento também negro, o hip hop. Mas quando eu falo negro, não é só negros, entendeu? É para toda a massa. Já fui aluno de Projovem, fui orientador social de Projovem, já trabalhei em CRAS, já estagiei também, né? E já fui conselheiro tutelar também. Mas hoje em dia a gente trabalha com inclusão social. A gente tem um cursinho pré-vestibular solidário, que é justamente para incluir os jovens na universidade, e aí é para todo mundo, não tem especificação, é para todo mundo. Quem quiser chegar é gratuito, material gratuito, a gente trabalha com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios. Vou mandar um abraço para o prefeito Alain. E esse projeto é executado pelo Instituto Busca Vida, do qual eu sou o presidente. E aí a gente trabalha com várias formas de inclusão, levando debate para as comunidades. A gente executa projetos todos focados com relação ao direito humano, né? E isso tem rendido grandes frutos. Queria também, desde já, mandar um abraço para Marcos Campos, ele que lá em 2005 criou o cursinho pré-vestibular e hoje também está com a gente, fortalecendo essa luta. Enfim, são projetos voltados para a inclusão social. E a questão também de estudar o tema a violência contra a juventude negra foi muito importante. E eu acho também uma forma de luta, porque a partir do momento que você se empodera disso, você pode disseminar. Eu tive muita dificuldade de encontrar artigos sobre a violência contra a juventude negra. Por quê? Porque alguns colocavam de forma muito sutil essa violência. E eu, como pesquisador, eu me coloco, e eu sou um cara chato pra caramba, eu fui pesquisar e pesquisar, até encontrar artigos de negros falando sobre essa violência, né? Que fosse representativo mesmo, de acordo com a fala do sujeito que eu pesquisei. E aí eu encontrei e tive êxito no meu TCC. Deu uma dor de cabeça ao meu professor Orlando, que sempre acreditou em mim, né? Mas, enfim, acho que foi importante fazer isso. E o estudo, ele é libertador, desde o momento que você aplica seu conhecimento. Porque você estudar, decorar, e você não aplica esse conhecimento em nada, e ele não serve de nada, não ajuda ninguém, é um conhecimento inútil. Isso a meu ver, né? Eu estou até sendo meio grosso, mas é o que eu acho, pô. E na faculdade, a gente encontra muito cara que tem um conhecimento muito forte, mas só serve para ele. A ideia do estudo, acredito eu, que é você sair e fazer a transformação social no seu lugar. Eu não abandono Cachoeira por nada. Se eu tiver que sair de Cachoeira, só se não puder mais ficar. Mas amo minha comunidade, estou lá, não desisto desse povo. Estou lá, estou batalhando. Sempre que chega na Secretaria de Cultura agora, executando projetos nas comunidades, gosto da periferia, embora não me acostume com algumas coisas, com a violência, por exemplo, que a gente está aí para combatê-la, e não teria sentido fazer esse curso e ficar num consultório. Se eu quiser, eu posso até ir, e não tenho nada contra quem vai, e não estou diminuindo quem fica no consultório. Mas o meu comprometimento, a minha luta é com a comunidade, é com a minha gente. E foi uma promessa que eu fiz a mim mesmo, pô. Eu vou fazer a faculdade, mas eu não vou abandonar minha comunidade. Tipo, agora eu sou universitário, eu não me misturo, não falo com ninguém. Não, eu estou lá, estou conversando com todo mundo, no olho a olho, no aperto de mão, e melhorando dentro das minhas limitações o que dá para melhorar.
Então, Henrique, a gente pode perceber por aqui, né, o telenauta aqui, o orgulho que esse povo lá tem de você, né? Então, Paulo Oliveira, ele está ali parabenizando, dizendo que você é um grande homem, e Isabel Souza também está ali parabenizando, né? Por aí a gente tira o carinho que essas pessoas têm por você e pelo lindo trabalho que você faz lá com essa população. Queria mandar um abraço para Paulo. Paulo também é um cara que trabalha com a cultura lá em Cachoeira dos Índios. E Isabel é minha irmã mais velha, que desde criança já cuidava de mim. Aquela velha história, né? Os pais trabalham, aí a mulher começa a cuidar da casa, dos filhos. Acho que ela com 6 anos de idade já começava a cuidar de mim. Parece bonito, mas a gente romantiza muito isso. Mas não é. Tá entendendo? É absurdo uma criança cuidar de outra, né? Hoje, a gente vê isso. E conforme a sociedade vai avançando, em 10 anos a gente avançou um pouquinho, e você vê que o pensamento do povo também deu uma melhorada com relação à questão de direito e sobre violências também. Então a gente agradece, Henrique, por você ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui e debatendo sobre um importante tema e também um tema preocupante que precisa ser revisto pelos governantes, e que os governos também possam ter bons olhos, né, e investir mais, não só falar, como você diz, mas colocar em prática. Existem as leis, mas elas precisam ser aplicadas no dia a dia, na sociedade, e para isso tem que ter investimento, tem que ter dinheiro. Não adianta só falar e não investir nada. Tem que ter dinheiro, tem que ter investimento para que as políticas públicas aconteçam de verdade. Muito obrigado, Henrique, pela sua vinda aqui, por você ter dado muitas dúvidas, que eu creio que os telenautas que estão aí gostaram bastante da sua entrevista. Muito obrigado. Sim, sim, por gentileza. Então, eu gostaria de mandar um abraço especial para meu pai, seu Assis. Seu Assis é para quem não conhece, acho que todo mundo devia conhecer meu pai, porque meu pai é foda. Meu pai, ele é agricultor. E por que eu estou falando do meu pai? Porque às vezes a gente se prende muito a títulos, né? Minha mãe faz faculdade, eu sou psicólogo, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu pai é agricultor e ele é o único poeta que vive o que todo poeta desejaria escrever. Que escreve. Eu escrevo poesia, mas meu pai vive o que eu escrevo. Entendeu? Eu acho ele o cara. Pai, seu Assis, um abraço forte. Dona Assunção, também guerreira. E mandar um abraço para todo o povo de Cachoeira dos Índios. Não canso de dizer que Cachoeira é a melhor cidade da Paraíba. Desculpem. Quem quiser conhecer Cachoeira, visite. Eu também gosto de Cachoeira dos Índios. Olha aí, né? E, mais uma vez, pessoal, parabenizar de verdade vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui no Alto Sertão. Agradecer a PB TV em Foco, aliás, por ceder espaço, por acreditar, por apostar nessa iniciativa, por hoje a gente estar debatendo temas relevantes como esse e outros temas que já passaram por aqui. Eu estou muito orgulhoso por vocês, somos todos colegas, né? E é muito gratificante ver colegas que estão nessa batalha. Essa é a forma de militância que vale a pena ser feita, porque é uma ação, é uma prática. Vocês quebraram o discurso e foram para a prática. E é sobre isso que eu estou falando desde o começo, entendeu? Ser aquilo que é, enfrentar. Ah, mas colocar um programa de psicologia no sertão não dá certo. Quem disse? Né? Fazendo escola. Tá dando certo, viu? Fazendo escola para grandes centros. E para a psicologia, porque, não se enganem, a psicologia ela é muito cômoda. As pessoas não veem isso. Até as pessoas não enxergam militância em profissões. Mas a psicologia é uma profissão muito cômoda. Tem muito a oferecer, mas poucos, como esses aqui, têm coragem de ir à luta. Então, parabéns mais uma vez. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo sobre violência contra a juventude negra
com vocês. Hoje, uma média de 64 jovens negros serão assassinados até o final do dia. Mas a gente está discutindo, e eu estou vivo e discutindo. Enquanto vida tiver, estaremos na luta. Muito obrigado. A gente que agradece, Henrique. Vamos terminar esse programa de uma forma diferente, como nunca a gente terminou? Uma poesia de Henrique, por favor, Henrique. Improvisa. A poesia do café. Não, vai, Henrique. Pô, agora você me pegou. Isso é poesia, isso é psicologia. Eu poderia parafrasear, sim, só fazendo uma divulgação da minha página, é a Cafeína 83 no Instagram, tá certo? Eu gostaria de terminar com uma frase de Mano Brown, que é tipo uma oração para mim, sabe? Que é assim: onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Entendeu? Às vezes a gente está numa situação que a gente não acha a possibilidade de sair dela, mas sempre existe alguma coisa que nos faz ir além. A música foi muito essencial e me trouxe aqui, entendeu? Hoje, o conhecimento e o interesse que eu tenho pelo tema partiu da música, partiu de Racionais. E aprendi muito mais com Racionais, um grupo de rap com caras que não tem nem ensino médio, do que com todos esses anos acumulados de estudo. O que eu leio não supera a minha vivência, mas a minha vivência se complementa com o que eu leio. Então, mais uma vez, obrigado. Henrique, a gente finaliza, né, com uma salva de palmas para você e para todos os negros sobreviventes do Brasil e do mundo.